Eu vou contar uma história para vocês. Vou contar uma história, enquanto é uma história meio sugêneres, tá? Então, eu falei para vocês, avisei no programa de terça-feira, quem me acompanha no meu Instagram viu alguns bastidores, que eu estava em Washington ontem. E eu vou contar mais sobre a viagem. Obviamente eu não fui passear em Washington, pelo contrário, foi uma viagem corrida. Cheguei na terça de noite e fiz a agenda do café da manhã até a hora de eu ir embora. Cheguei atrasado no aeroporto, não consegui almoçar, não tomei café da manhã, né? Fui fazer um café da manhã, mas fiquei falando e não comi. Mas eu posso dizer, uma das coisas que eu fiz lá, que foi passar boa parte do dia dentro do Comitê Judiciário da Casa dos Representantes. Esse mesmo comitê que lançou os documentos sobre o Musk. E, óbvio, eu fui lá acompanhar, dar sequência nas conversas que a gente vinha tendo, dar um pouco de contexto sobre o que estava acontecendo no Brasil, sugerir algumas ideias, etc, etc. Eles são muito, muito abertos, muito receptivos a ideias. Obviamente, todo o processo decisório é deles, são eles que fazem tudo, eu só apresento informações. Mas aí lá eu tive uma experiência surreal. Primeiro, eles me pediram para gravar um vídeo, que eles vão decidir quando vão divulgar e tal, lá dentro do comitê. Mas a parte surreal não foi essa. A parte surreal foi quando, durante a nossa conversa gravada, em um dado momento eles me perguntaram se eu tinha visto as ordens do Alexandre contra mim. E aí eu falei assim, olha, eu obviamente disse que não, porque essas ordens do Alexandre eram secretas, nem eu tinha visto, nem ninguém tinha visto as ordens contra si. E aí eles me perguntaram se eu queria ver. E, obviamente eu falei que, pô, claro que eu quero ver. E eles abriram uma pastinha e me entregaram todas as ordens contra mim. E eu vou dizer assim que foi um desses momentos onde o meu fiofó caiu da bunda. Não tem outra expressão, eu sei que as pessoas não gostam que eu fale palavrão, mas pô, qual é a expressão equivalente do fiofó cair da bunda sem recorrer, né? Não tem, a expressão é essa. Eu olhei as ordens e as ordens contra mim eram ordens de uma página. Então, basicamente, a gente vai ver aqui essas ordens. O que o Alexandre diz é que quem manda é ele, que tem um inquérito em sigilo e manda retirar todo mundo em 2 horas sob uma multa gigante. Não se sabe em que contexto, que lei que o sujeito quebrou, por que vai tirar, como, o conteúdo específico, como diz o Marco Civil da Internet, nada disso. E no final, ainda obriga a ficar tudo em sigilo. Então, realmente, o que o Musk... algumas coisas, né? Primeiro, o que o Musk prometeu que ia fazer, que era revelar tudo que o Alexandre estava falando de ilegal e que as pessoas diziam que não, que nada disso, não era ilegal, não sei o quê, alguns passadores de pano, o energúmeno. Ele fez isso através da Câmara dos Representantes. Oi, eu vou ter que parar o vídeo só para te atualizar. A perseguição implacável continua. Desde dezembro de 2022 eu continuo sem passaporte, com as contas bancárias bloqueadas, redes sociais banidas no Brasil e muito mais. Agora estão vindo atrás de mim até porque eu contei para vocês os bastidores do que acontecia com os militares. E a novidade é que o Locals, onde muitos me apoiavam, fechou o acesso aos brasileiros por conta do STF. Então criei uma nova forma de você me apoiar diretamente. Você pode ser agora meu apoiador com uma pequena quantia por mês e ter acesso a vários conteúdos exclusivos, ou você pode agora também ser o meu patrono e passar a integrar comigo o meu grupo de elite, um grupo fechado de WhatsApp só para os patronos, além de fazer reuniões de Zoom mensais comigo para a gente discutir a situação do Brasil e do mundo. Se você quer que eu continue fazendo o meu trabalho, me apoia, use o link da descrição e eu garanto que eu vou continuar fazendo a minha parte. Muito obrigado. Esse é um aspecto. O segundo aspecto é que realmente as ordens eram feitas em sigilo. Então, você... Não é que não cabe recurso, é que você não sabe o que aconteceu. Você não sabe que inquérito, você não sabe o que está acontecendo, sobre o que você é investigado, como, você não tem para quem recorrer. É ocultação de processo, não é sigilo de processo, são coisas diferentes. Então eu perguntei
quando eu recebi os documentos, óbvio, né? Aí o instinto do jornalista, eu perguntei, porra, eu posso divulgar isso? E naquele momento eles disseram, olha, ainda não, mas a gente provavelmente vai divulgar. A gente está decidindo aqui o que a gente vai fazer com isso, mas provavelmente a gente vai divulgar. Eu falei, divulguem na íntegra. Divulguem na íntegra. Divulguem tudo. Abram isso para o Brasil. Deixem o meu país tentar discutir esse assunto. Porque vocês têm informações que nós não temos. Não há nenhuma razão, eu repito, não há nenhuma razão para sigilo, exceto se quiser operar nas sombras. Exceto se quiser operar nas sombras. Então, quando eu estava voando de volta, eles me enviaram os documentos completos por e-mail e, ato contínuo, postaram tudo na íntegra no X. E esses são os documentos. Eles colocaram isso como uma bomba, né? E não só colocaram a íntegra dos documentos, como fizeram uma análise desses documentos. E aí, pelo amor de Deus, não vi uma postagem, as pessoas me mandam, porque acham graça, as postagens do Energúmeno. E ele, tadinho, ele sempre foi muito limitado. Isso aí é do Jim Jordan, é um bolsonarista, é um trumpista louco que está tentando fazer para as eleições americanas. Eu falo assim, meu filho, o impacto disso para os Estados Unidos é o impacto que está descrito no documento. Mas todo mundo é trumpista. Todo mundo é trampista, Elon Musk é trampista, Jim Jordan é trampista, todo mundo é trampista. Todo mundo é trampista e bolsonarista. Bolsonaristas, trampistas me cercando. Calma, cara. Jim Jordan é um parlamentar muito respeitado aqui. Você não chega. Ele foi, inclusive, um dos grandes cotados para ser speaker, para ser o presidente da Câmara dos Estados Unidos. Não foi, acabou sendo o Mike Johnson e tem muita gente arrependida com isso. Eu gosto do Mike Johnson, mas tá vacilando um pouco. O Comitê Judiciário é o comitê do Congresso que tem supervisão sobre o FBI, sobre o Departamento de Justiça. E eles se manifestaram sobre o que está acontecendo no Brasil. E isso é inequívoco. A posição deles sobre esse assunto é inequívoca. E o que eu vou fazer? Nós vamos aqui nós vamos ler juntos o documento. Juntos. Eu acho que esse é um documento que precisa de uma... esse é um momento histórico que nós estamos vivendo no Brasil. Esse é um momento histórico. Vocês, nós estamos vivendo um momento histórico. Esse não é um documento do deputado X ou do deputado Y. Esse é um documento oficial do Congresso dos Estados Unidos, do Comitê Judiciário, que é o comitê que avalia a legalidade das coisas. E o que diz, né? Eu vou tomar a liberdade. O documento é muito extenso, tá? Tem todas as decisões sobre o Alexandre, eu posso botar aqui. Cópia da Polícia Federal, cópia da polícia, etc, etc. Os documentos estão todos aqui. Eu vou passar aqui o que diz a parte do documento e aí depois a gente entra nas decisões. Diz o documento: em todo o mundo agora, governos em nome do bem estão considerando ou adotando medidas como temos no Canadá. Em Dublin, eles estão prestes a promulgar uma lei draconiana sobre o crime de ódio que representa uma terrível ameaça à liberdade de expressão. Em Paris, o presidente Emmanuel Macron pediu a censura do discurso online. Em Bruxelas, o comissário do mercado interno da União Europeia está pedindo uma repressão ao conteúdo ilegal, entre aspas. Em Brasília, eles estão lutando contra notícias falsas e desinformação, reprimindo o discurso online ilegítimo. Não, discurso online legítimo. Para não falar de Rússia, China e Irã. A América é tão excepcional e realmente indispensável. Por favor, não sucumba ao mesmo iliberal, ao mesmo autoritarismo. Por favor, continue lutando pelo que você sabe que é certo. O Canadá está assistindo, o mundo inteiro está assistindo. É do Rupa Subramanya, o jornalista canadense, testemunhando no subcomitê dentro do Comitê Judiciário. São aspas dele. É como o documento abre com essas aspas aqui do Rupa.
E isso é muito interessante porque eu falo sempre isso para vocês. Eu tenho um curso que é o curso com mais alunos sobre política no Brasil. Se chama O Fim da América e do Mundo Como Conhecemos. Muita gente não sabe. Quase 5 mil, nós temos mais agora, de 5 mil alunos. Não tenho turma nesse momento, expectativa de que nós talvez tenhamos uma turma em maio, mas não é esse o meu ponto. O meu ponto é que a gente vem dizendo que vocês estão pensando que o problema é local e que o problema é só o Alexandre, mas não, é um problema global. O Alexandre, no entanto, é a figura mais ousada do mundo a seguir essa tendência. O grau visto pelo Alexandre de abuso de autoridade cometido pelo Alexandre em nome dessa ideologia de censura que está em curso pela mão da esquerda, é apenas pela mão da esquerda no mundo inteiro, o Alexandre é a figura mais expoente. É isso que ele quer dizer quando ele bate no peito e diz: o mundo inteiro está vindo aprender com o Brasil. E eu acho que eu tinha compreendido ele mal. Realmente o mundo inteiro está aprendendo com o Brasil. O mundo inteiro está aprendendo o perigo que esse discurso representa. O que diz aqui? O Comitê Judiciário e o Subcomitê Seleto sobre a Instrumentalização do Governo Federal estão conduzindo uma supervisão de como e até que ponto o Poder Executivo coagiu ou conspirou com empresas e outros intermediários para censurar discursos legais. Eles estão falando dos Estados Unidos, tá? Por enquanto. Nos últimos 16 meses, o Comitê e o Subcomitê descobriram graves violações da primeira emenda cometidas por funcionários de todo o Poder Executivo. O Comitê e o Subcomitê Seleto documentaram que a Casa Branca do Biden está coagindo diretamente empresas de mídia social, como o Facebook, a censurar informações verdadeiras, memes e sátiras, eventualmente levando o Facebook a mudar suas políticas de moderação de conteúdo. 2. A Casa Branca de Biden coagindo diretamente a maior livraria do mundo, a Amazon, para censurar livros. A ideologia desses caras é de queima de livro. A gente já passou por isso no mundo. 3. A Casa Branca... Parceria de Integridade Eleitoral de Stanford, criada a pedido da Agência de Segurança de Cibernética e Infraestrutura, CISA, do Departamento de Segurança Interna, Department of Homeland Security, trabalhando com o governo federal para sinalizar milhares de links e enviar recomendações diretamente para grandes plataformas de rede social para censurar o discurso online dos americanos antes da eleição americana de 2020, e a Comissão Federal do Comércio, FTC, assediando o Twitter de Elon Musk, agora por causa do compromisso de Musk com a liberdade de expressão, chegando até a atacar vários jornalistas que relataram a postura anti-liberdade de expressão do antigo regime do Twitter. Tudo isso que ele está falando é dos Estados Unidos. Reparem, tudo que acontece no Brasil aconteceu nos Estados Unidos. Na verdade, essas ideias vieram dos Estados Unidos. Só que a forma de implementação no Brasil, essa é sem precedente. Enquanto havia coerção e uma coisa de incentivo por debaixo dos panos, feita e aceita de bom grado pelas muitas das redes sociais, feitas pelo governo Biden, e isso vai ser discutido em breve pela Suprema Corte, é um dos casos que a Suprema Corte vai analisar. No Brasil, isso é feito pelo tribunal. Então, olha a diferença. Nos Estados Unidos, a Suprema Corte está analisando para ver se isso como que isso viola a liberdade de expressão. E no Brasil, a Suprema Corte é o agente. Enquanto a Suprema Corte americana vai verificar se há crime numa ação feita pelo executivo de incentivo, no Brasil, a nossa Suprema Corte, para você ver a diferença de civilização, a nossa Suprema Corte é a autora do crime. Ela é a autora do crime. Ela implementa a ideologia da censura. Isso não é ataque à instituição, isso é a constatação dos fatos. Então, o que eles dizem aqui? A supervisão do comitê e do subcomitê mostrou que a censura do governo começa com um propósito declarado de combater, abre aspas, supostas informações erradas. Malinformations em inglês. Ou desinformação. Disinformation. A diferença do malinformation para o disinformation é que o malinformation, a informação errada, é que ela não é mentirosa, ela não é falsa, ela é verdadeira. O Alexandre de Moraes chegou a escrever isso nas decisões dele do TSE. Informações verdadeiras que levam o interlocutor, o leitor, o espectador, a opiniões erradas, a conclusões erradas. Então, você tem, por outro lado, a desinformação seria a notícia propriamente falsa.
Essas violações da primeira emenda e ataques à mais fundamental liberdade civil americana, a liberdade de expressão, a mais fundamental liberdade civil, são profundamente perturbadoras. Mas muitas vezes elas empalidecem, olha isso, mas muitas vezes elas empalidecem em comparação com a forma como alguns governos estrangeiros estão corroendo os valores democráticos básicos e sufocando o debate nos seus países. O cara está dizendo assim, cara, a gente está com um problema aqui nos Estados Unidos, mas comparado à merda no qual o Brasil está enfiado, aqui está tudo bem. Empalidece. E não é só. No cumprimento da sua supervisão legislativa, o subcomitê recebeu depoimentos de como governos de outros países, incluindo o Canadá, França e Brasil, procuraram censurar o discurso online. Esses exemplos de governos estrangeiros reprimindo a liberdade de expressão no exterior servem como um aviso severo aos americanos sobre as ameaças representadas pela censura do governo aqui em casa. Eles também ajudaram a informar o trabalho legislativo do comitê e subcomitê para combater a censura do governo e promover a liberdade de expressão. É claro, em 2019, e aí ele entra no caso específico do Brasil, em 2019 o Supremo Tribunal Federal do Brasil concedeu a si mesmo novos poderes para, abre aspas, chegou, pessoal. Essa informação chegou ao mundo. Isso que a gente está gritando aos quatro ventos, com livro, inquérito do fim do mundo, com ação, com artigo publicado, isso chegou a virar documento oficial de governo. Em 2019, o Supremo fez isso. Concedeu a si mesmo novos poderes para atuar como investigador, promotor e juiz ao mesmo tempo em alguns casos. Em vez de depender de um promotor ou de um agente da lei para abrir uma investigação, o presidente do Supremo Tribunal Federal do Brasil, José Antônio Dias Toffoli, parabéns Dias Toffoli, virou famoso, abre aspas, emitiu uma ordem concedendo ao próprio Supremo Tribunal Federal a autoridade para abrir uma investigação, fecha aspas. Os ex-ministros do Supremo Tribunal Federal brasileiro criticaram abertamente a medida como sem precedentes em violação à Constituição do Brasil. Está falando aqui, por exemplo, ao Marco Aurélio e ao nome Inquérito do Fim do Mundo. Nessa ordem sem precedentes, Toffoli selecionou o colega ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para conduzir a primeira investigação realizada pelo tribunal. Moraes ingressou no STF pela primeira vez em 2017. Moraes, diz o governo americano, né, o Congresso, Moraes foi descrito como, abre aspas, um animal político, com esperanças de ser presidente do Brasil algum dia. Moraes também atua como presidente do Tribunal Superior Eleitoral desde agosto de 2022. O Tribunal Superior Eleitoral é o tribunal mais alto do Brasil que supervisiona os processos eleitorais do país e é frequentemente o tribunal que emite ordens que obrigam à censura de supostas informações falsas sobre as eleições. Com esse novo e extraordinário poder, Moraes atacou críticos da direita, da esquerda, com impunidade. Moraes atacou críticos da direita e da esquerda. Quem são os críticos da esquerda? O Monarca, por exemplo, com impunidade. Moraes teria ordenado que as plataformas de mídia social removessem postagens e contas, mesmo quando, abre aspas, muito do conteúdo não violava as regras das empresas, fecha aspas. E, abre aspas de novo, muitas vezes sem dar uma razão. E são as empresas dizendo, não há violação, não há razão, mas ele manda tirar. Como outro exemplo, ele ordenou que os agentes federais invadissem a casa de 8 empresários em julho de 2019. Eu falei que essa história ia chegar ao mundo. Antes de congelar as suas contas bancárias ou suspender as contas de mídias sociais. Anteriormente, Moraes havia ordenado uma batida da Polícia Federal em 10 endereços ligados a usuários de mídia social que haviam criticado o tribunal. Depois que Moraes ordenou que uma revista brasileira, a Cruzoé, removesse um artigo online alegando ligações entre Toffoli e uma investigação de corrupção, o então ministro Marco Aurélio comentou: estou no tribunal há 20... Parabéns, Marco Aurélio. O seu nome entra na história como um defensor da lei, ao contrário dos seus colegas. Estou no tribunal há 28 anos e nunca vi uma decisão como essa de derrubar um artigo, acrescentando que, abre aspas, o Supremo Tribunal Federal sempre esteve empenhado em preservar a liberdade de expressão. Este é um passo para trás. Relatos recentes e declarações públicas da equipe de assuntos governamentais globais do X indicaram que o X está sendo, aspas, forçada por decisões judiciais a bloquear certas contas populares do Brasil, fecha aspas, ou enfrentar consequências sérias como incorrer em grandes multas, prender funcionários do X,
falamos muito sobre isso, e causar o fechamento do X no Brasil. Em 6 de abril de 2024, o CEO da X Corp, Elon Musk, em nome da defesa da liberdade de expressão online, postou que a plataforma de mídia social estaria, abre aspas, suspendendo todas as restrições, fecha aspas, exigidas pelo governo brasileiro. O governo brasileiro teria aberto uma investigação sobre Musk por suposta obstrução de justiça e outras acusações, porque Musk se recusou a ceder às demandas de censura do Tribunal Brasileiro, mais notavelmente de Moraes. O documento continua. E eu quero dizer a vocês que nós já ultrapassamos a audiência da Globo News, 24 mil pessoas aqui nas múltiplas plataformas. Peço a vocês que continuem curtindo o vídeo, porque o bicho vai pegar aqui hoje, tá? Eu estou, nesse momento, lendo o documento oficial do Congresso dos Estados Unidos sobre a situação do Brasil. Para esse fim, para entender as ameaças representadas por governos anti-liberdade de expressão no exterior, o comitê intimou a X-Corp a apresentar documentos e registros relacionados aos esforços recentes do TSE e do STF no Brasil para obrigar a X a censurar contas de mídia social. Os documentos e registros intimados revelam que, o que revelam os documentos? Pelo menos desde 2022, o Supremo Tribunal Federal do Brasil, do qual Moraes atua como ministro, e o Tribunal Superior Eleitoral do Brasil, liderado por Moraes, ordenaram que a X-Corp suspendesse ou removesse quase 150 contas na popular plataforma de mídia social. Isso é só de meados de 2022 para cá. Essas demandas de censura foram direcionadas especificamente a críticos do governo brasileiro, membros conservadores do Legislativo Federal, jornalistas, membros do Judiciário, vamos ter a Ludmilla daqui a pouco, e até mesmo um cantor de música gospel e uma estação de rádio pop. Em outras palavras, qualquer um com uma plataforma para criticar o governo de esquerda no poder. O Tribunal Brasileiro, especificamente Moraes, justificou a censura com base no argumento de que, abre aspas, é necessário, apropriado e urgente impedir a possível propagação de discurso de ódio, subversão da ordem e encorajamento para quebrar a normalidade institucional e democrática, bloqueando as contas em redes sociais. Frequentemente, essas ordens deram às empresas de mídia social apenas 2 horas para cumprir as demandas de censura ou enfrentar multas de até R$100 mil por dia por descumprimento. Calma que a gente está só começando. O Tribunal Superior Eleitoral do Brasil censurou o ex-presidente brasileiro Jair Messias Bolsonaro, um dos principais críticos de Moraes, nas semanas seguintes à eleição presidencial brasileira de 2022. De acordo com uma ordem de 22 de novembro de 2023, obtida pelo Subcomitê Seleto, o tribunal considerou Bolsonaro culpado de, abre aspas, praticar propaganda irregular no X por, abre aspas, mensagens que são falsas ou fora de contexto. Como outro exemplo, em uma ordem de 13 de junho de 2023, obtida pelo subcomitê, Moraes ordenou a censura a Bruno Ayub, o youtuber e podcaster do Rumble, que usa o seu nome de Monark. Ele foi chamado de Joe Rogan do Brasil devido à sua popularidade. Na ordem, Moraes observou que, apesar de sua ordem anterior de desplataformar Ayub de todas as principais plataformas de mídia social, Ayub havia criado novas contas e canais desde então. Moraes ficou particularmente chateado que Ayub supostamente, abre aspas, espalhou notícias fraudulentas sobre as ações deste Supremo Tribunal e do Tribunal Superior Eleitoral. Especificamente, Moraes se incomodou com as declarações de Ayub sobre Moraes. Abre aspas. Vemos o TSE censurando pessoas, vemos o Alexandre de Moraes prendendo pessoas. O que está acontecendo? Ele ficou puto de ouvir a verdade. Em outras palavras, Moraes ordenou a censura de um cidadão por criticar Moraes, por censurar brasileiros. Vou repetir. Em outras palavras, Moraes ordenou a censura de um cidadão brasileiro por criticar Moraes por censurar brasileiros. Abaixo está apenas um subconjunto de mais de 300 contas que o governo brasileiro está atualmente tentando forçar o X e outras empresas de mídia social, vamos entrar nas outras empresas de mídia social, a censurar. Oposição política. Jair Messias Bolsonaro, 38º presidente do Brasil. Marcos Duval, senador da República, quase 300 mil seguidores no X. Alan Rick, atual membro do Senado Federal do Brasil. Carla Zambelli, atual membro da Câmara dos Deputados do Brasil, com 2,4 milhões de seguidores no X.
Marcel Van Hatten, atual membro da Câmara dos Deputados do Brasil, com quase 970 mil seguidores no X. Cristiane Brasil, ex-membro da Câmara dos Deputados do Brasil. Ed Raposo, ex-candidato à Câmara dos Deputados do Brasil. Jornalistas e comentaristas. Guilherme Fiuza, jornalista brasileiro com 1,8 milhão de seguidores. Paulo Figueiredo, jornalista brasileiro com 1,3 milhão de seguidores. 1,4. Não me tira 100 mil seguidores, não. Rodrigo Constantino, comentarista político brasileiro com 1,6 milhão de seguidores no X. Elisa Robson, jornalista brasileira, ex-candidata à Câmara dos Deputados no Brasil. Flávio Gordon, jornalista brasileiro. Judiciário e profissão jurídica, dois dos caras que eu mais admiro no mundo do direito. Ludmila Lins Grilo, ex-juíza, não é ex-juíza, vou pedir para eles corrigirem. Juíza com 341 mil seguidores no X. Marcelo Rocha Monteiro, promotor público e professor de direito. Cultura pop, Davi Sasser, cantor e compositor brasileiro de música gospel. Rádio SN, uma estação de rádio pop. Tá tudo aqui. Tá tudo aqui para quem quiser ver. Tá? Eu tô lendo a tradução que eu fiz do documento para poder dar velocidade aqui ao programa. Mas tá tudo aqui, documento oficial timbrado, ó, Casa dos Representantes. Tá aqui, ó. A censura direcionada pelo governo, isso é a porrada mais forte que o Alexandre de Moraes e o STF brasileiro já receberam na vida, tá? A censura direcionada pelo governo não é um problema restrito apenas a governos autoritários distantes. Isso está acontecendo aqui nos Estados Unidos. E aí eles citam a administração Biden e problemas da administração Biden. E aí dizem assim, talvez não seja surpreendente, então, que a administração Biden pareça ter ficado em silêncio diante desses ataques à liberdade de expressão no exterior. Não ficou em silêncio, não. Promoveu, e a gente já vai falar sobre isso. O escritório do subsecretário de Estado para a Segurança Civil, Democracia e Direitos Humanos existe para, abre aspas, promover a segurança do povo americano, ajudando países em todo o mundo a construir sociedades mais democráticas, seguras, estáveis e justas. O departamento e a subsecretária Uzra Zeya ficaram notavelmente em silêncio, enquanto o Brasil e outros países procuraram censurar o discurso online. Esse relatório é provisório e expõe a campanha de censura no Brasil e apresenta um estudo de caso impressionante de como um governo pode justificar a censura em nome de impedir o chamado, abre aspas, discurso de ódio, abre aspas, subversão, abre e fecha aspas, ordem. Esse relatório inclui os seguintes documentos, e é isso que está aqui, eu encorajo que todos leiam. 2 cópias de cada uma das 28 ordens em português e em tradução para o inglês, emitidas pelo Alexandre para a X-Corp. 23 ordens adicionais emitidas pelo ministro Alexandre de Moraes, para as quais a X-Corp ainda não tem a tradução para o inglês, ou seja, nem começou a mandar a ordem em português mesmo, e os gringos que se virem. 37 ordens emitidas pelo TSE no Brasil. O Congresso dos Estados Unidos deve levar a sério os avisos do Brasil e de outros países que buscam suprimir o discurso online. Nunca devemos pensar que isso não pode acontecer aqui. E é isso que eu tenho gritado, vocês viram a minha entrevista no Tucker Carlson. O comitê e o subcomitê conduziram agressivamente a supervisão, emitindo intimações, conduzindo averiguações e convocando múltiplas audiências para lançar a luz sobre a censura induzida pelo governo dos Estados Unidos e informar recursos legislativos adicionais. Membros do comitê apresentaram legislações, etc. O comitê e o subcomitê continuarão a investigar, realizar audiências e considerar legislação adicional para proteger a liberdade de expressão online e responsabilizar aqueles que violam as liberdades fundamentais. Os ataques à liberdade de expressão no exterior servem como um aviso para a América. Desde que o seu compromisso com a liberdade de expressão, o Sr. Musk enfrentou críticas e ataques de governos ao redor do mundo. No Brasil, a censura do partido político de oposição e de jornalistas investigativos ocorre por meio de ordem judicial. Sob a administração Biden, as demandas de censura são entregues em reuniões de portas fechadas, com ameaças regulatórias implícitas, além de lawfare para oponentes políticos. Agora, mais do que nunca, o Congresso dos Estados Unidos da América deve agir para cumprir o seu dever de proteger a liberdade de expressão, diz o documento do relatório oficial do Congresso dos Estados Unidos. Esse é o relatório. A partir daí, nós podemos seguir aqui, vem os anexos. E os anexos são absolutamente impressionantes. A minha vontade era ficar o programa inteiro
assistindo, mostrando esses anexos. Algumas dessas ordens, eu vou mostrar aqui para vocês, são contra mim. Né? Vamos abrir aqui. Eles têm. O Alexandre emitiu múltiplas ordens contra mim, eu não tenho essas ordens, mas olha que interessante. Olha as ordens. As ordens são basicamente o seguinte: senhor diretor, comunico-lhe que foi proferida a decisão nos autos sigilosos, em epígrafe. Autos sigilosos em epígrafe. Que autos? Só tem uma petição aqui. Não tem absolutamente nada. Não tem nem o número do inquérito. Aí tá aqui, ó. A Twitter do Brasil. Autos sigilosos em epígrafe para imediato cumprimento nos seguintes termos. Diante de todo o exposto, determino em caráter complementar e integrativo em relação à decisão de 30/12 e 3/5, ou seja, as outras duas censuras que ele já tinha, a intimação da rede para no prazo de 2 horas proceda com bloqueio do perfil canal/conta abaixo, discriminado sob pena e multa de R$100 mil com fornecimento de dados cadastrais, identificando o usuário, a essa Suprema Corte e a integral preservação do seu conteúdo. E aí eles selecionam a minha conta. Diante do caráter sigiloso desses autos, essa parte é muito importante, eu quero frisar isso. Com o fornecimento dos seus dados cadastrais, identificando o usuário. Mas o usuário está no território americano, Alexandre? E isso deixou eles perplexos. Alexandre, você está pedindo informações e dados de residentes dos Estados Unidos, de pessoas que estão fora da sua jurisdição? E se esses dados forem parar na mão de governos estrangeiros, como governos da China? Será que você está fazendo isso também com cidadãos americanos? Isso é um problemaço. Isso é um problemaço. Deixa de ser apenas um problema de disputa de jurisdição e passa a ser um problema de segurança nacional dos Estados Unidos. O mais interessante é que, diante do caráter sigiloso desses autos, deverão ser adotadas providências necessárias para sua manutenção. O que é isso? Não pode contar para ninguém. E aí ele encerra, como se encerra um ofício, que eu acho que tem um componente jocoso, que ele fala assim: sem mais pro momento, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevado estima e consideração. Olha, eu sou um ditador, se em 2 horas não me obedecer eu vou ferrar com você, mas protesto de elevado estima e consideração. E tá aqui, essa é uma, e tem várias outras ordens, absolutamente várias outras ordens. Eu acho que a melhor pessoa para comentar, algumas dessas ordens envolvem, como o documento mostrou, membros do judiciário. A decisão contra a Ludmila Lins Grilo é muito parecida. Ela também só conta com uma página. Senhor diretor, comunico que foi proferida decisão nos autos sigilosos em epígrafe, cumprimento imediato. Diante de todo exposto, essa decisão foi de 23 de setembro, a intimação para que no máximo 24 horas, eles deram 24 por causa da Ludmila, com fornecimento de dados cadastrais para a Suprema Corte, caráter sigiloso. Entendam o grau de psicopatia desse sujeito. As decisões de mordaça, censura, sigilosas, onde o sujeito sequer pode saber o que ele está sendo acusado, sequer pode saber que há uma decisão contra ele, elas são proferidas com copy and paste, com Ctrl-C, Ctrl-V, copia e cola.